Então, se eu for trabalhar em procedimentos cirúrgicos, obrigatoriamente eu preciso anestesiar o palato. Caraca, meus desenhos são os piores do mundo, cara. Só não ri, gente. No palato, eu vou anestesiar 2 nervos, né? O nervo nasopalatino ou nervo esfenopalatino ou nervo palatino posterior. Ele tem 3 nomes, segundo o Malamed. Posterior. Por quê? Os livros antigos chamavam isso, porque na verdade o nervo vem de trás para frente. Então ele desce aqui primeiro. Cara, eu vou falar assim, até 2004, as provas de concurso caíam como nervo alveolar posterior. E assim, meio confuso, né? Dá para confundir muito, porque assim, meu irmão, você está na frente anterior. Não, porque o nervo vem de trás para frente. O Malamed, na última edição, ele cortou esse nome, mas até a 4ª edição você encontrava isso. Então assim, era meio loucura. Tipo, teve o livro de anatomia de Cesar Koski que ele explicava isso, né? Que ele vem de trás para frente, por isso a nomenclatura. Então aqui eu posso chamar de nasopalatino, que é o nome mais comum de ser chamado, esfenopalatino. Teve uma questão da Prefeitura do Rio, que perguntava assim, qual o outro nome do nasopalatino? Na última edição só tem esfenopalatino. Ou coisas mais antigas, mas se a gente reparar, vocês olhar a biografia do Exército, certo? Todo mundo viu? Vocês viram as referências? O Peterson morreu em 2004. Ele já tem 5ª e 6ª edição assumidas pelo RUP. E a prova pediu o Peterson. Peterson. Pediu o Peterson, se não me engano, ainda a 3ª edição, não é nem a 4ª edição. Então eles mudaram, porque no primeiro edital que soltaram é o livro do Peterson, 3ª edição. Eu falei, cara, ninguém mais utiliza o Peterson. Então, na verdade, até é difícil encontrar. Você encontra em, tipo, algumas faculdades públicas, tipo assim, porque não fizeram a reposição de livro, mas pediram a 3ª edição. Eu não sei se na primeira edição que eu vi do edital, estava assim, Peterson, 3ª edição. Tinham tirado o Neville também, Tanto que a Michelle perguntou, onde que você conhece esse livro? Eu falei assim, eu nunca vi ninguém adotar. Hã? Não, o RUP sempre teve nos livros. É porque, na verdade, a edição... Mas qual o ano do livro aí? 2009. Então o cara errou na descrição, porque 2009 já é o RUP. Peterson morreu em 2004. Tá escrito Peterson e... Não, mas são os autores desde a primeira edição. Mas quando eu li Peterson, eu falei, meu irmão, quem pede o Peterson hoje em dia? Mas teve uma prova de concurso há pouco tempo aqui no Rio, de alguma prefeitura pediu Peterson. 3ª edição. A 3ª edição é de 99. Então, assim, é difícil de encontrar. Então, vamos lá. Eu posso também chamar de palatino posterior. Aqui atrás eu tenho nervo palatino maior ou palatino anterior. Tá? Não é mais tanto utilizado, mas a gente pode encontrar. O que o nasopalatino anestesia, gente? De quê? Nasopalatino, gente. Nasopalatino. Mucosa palatina. De quais dentes? Incisivos até canino. Distal do canino. Nasopalatino, eu vou conseguir anestesiar incisivo central, lateral e canino. Palatino maior, de pré-molar até o 3º molar. Tá? Eu só vou anestesiar o palato quando? Quando eu for fazer procedimentos cirúrgicos nessa região. Tá? Eu posso bloquear o nervo maxilar pelo palato. Dói muito. Dói muito e não é uma técnica fácil. Por quê? O canal palatino maior é igual um bueiro da cidade do Rio de Janeiro. É todo entupido. 15% dos pacientes você tem osso
interpondo esse canal. Você não consegue penetrar com a agulha reto ali. Você pode ter o quê? Um bloqueio do impedimento da penetração da tua agulha. Tá? O nome disso é técnica de Carreia. Técnica de Carreia é o bloqueio do nervo maxilar utilizando o canal palatino maior. Dói e dói muito. Tá? Por causa dessa obstrução aqui. Quanto mais eu encosto no osso, o que acontece com o bisel da minha agulha, a ponta da minha agulha? Distorce. Quantas perfurações uma agulha suporta, sem distorcer tanto? 3 a 4 perfurações. Está descrito no Malamed, no capítulo 6 de agulhas. Tá? Uma agulha só suporta de 3 a 4 perfurações. Tá? E a gente tem que trocar. Alguma dúvida aqui, gente? Palato, sempre agulha curta, 25 a 27 gaules, tá? Quantidade de anestésico, de 0,3 a 0,6 ml, tá? Qualquer uma das duas técnicas. Por que a gente fala 0,3 a 0,6? Porque o Prado, que também é referência no concurso, ele fala uma coisa, o Malamed fala outra. De quantidade de volume anestésico. Então, aceito para palato é de 0,3 a 0,6. Tá? Eu, além de anestesiar o naso palatino e o canal palatino maior, eu posso fazer uma anestesia única. Tá? Eu vou fazer exodontia do elemento do primeiro premolar superior. Eu posso anestesiar onde? Infiltrativa na região palatina do primeiro premolar. Então é uma outra opção. Essa técnica de infiltração no palato eu vou usar quando? Quando eu for fazer exodontia, um procedimento cirúrgico em um elemento dentário. Segundo o Malamed, quando você faz em 2 ou mais elementos dentários, qual é a indicação? Naso palatino ou palatino maior. Tá? Beleza, gente? Entenderam? Tá. Eu ia falar mais alguma coisa disso. É a fase de solução, daqui a pouco eu vou lembrar. Você falou de atingir uma artéria também. Qual é a dose máxima para um paciente cardiopata? Não. 2 tubetes não. Vocês estão muito decoreba assim, mas de quê? De litro. Não. De quê, gente? Calma. Não, 0,04 miligramas paciente cardiopata. De quê? Porque assim, 2 tubetes. Depende. Não, calma. Depende de quê? Depende, é a pior coisa que alguém possa falar pra gente, né, cara? Ah, isso é certo ou errado? Depende. Depende da concentração do meu vasoconstrutor. 1 para 100 mil. Então, assim, se eu estiver utilizando um vasoconstrutor de 1 para 50 mil, quantos tubetes? 1 tubete. 1 para 100? 2 tubetes. 1 para 200? 4. Tranquilo. Calma, não vou brigar com você. Então, assim, se eu utilizar vasoconstrutor 1 para 50 mil, 1 tubete, 1 para 100 mil, 2 tubetes, 1 para 200 mil, 4 tubetes. A dose para um paciente saudável, 0,2 miligramas por consulta. Paciente cardiopata, 0,04 miligramas por consulta. Tá? Isso é clássico de concurso, né? De novo, né? Eles gostam de números. Isso aqui é difícil cair dessa forma. Como é que isso aqui cai em questão de concurso? Cálculo anestésico. Ele te dá uma questão de 5 linhas para te perguntar assim, qual é a dose máxima de anestésico para esse paciente? Essa é a pergunta da prova. Se em algum momento da questão ele falou que o paciente é hipertenso leve, moderado, grave, cardiopata, leve, moderado, grave, não façam o cálculo. Não façam aquele cálculo de dose máxima. Sempre vai ser o quê? Se ele está usando 1 para 100 mil, 2 tubetes, 1 para 50 mil, 1 tubete, 1 para 200 mil, 4 tubetes. Se ele não falou na questão que o paciente é cardiopata, obrigatoriamente vocês vão ter que fazer o cálculo. Tá? Então, assim, essa é a maior pegadinha. Foi a questão da prova do bombeiro de 2008. Cara, a questão enorme é hipertenso leve.
Não importa se é leve, moderado ou intenso. Falou em hipertenso, a gente limita a dose pela epinefrina. Isso aqui é uma recomendação da American Heart Association desde 1964. Então, assim, e até hoje perpetua. Alguma dúvida em maxila, gente? Um de cada vez, gente. Vocês falam muito. A mandíbula, tecnicamente, sim, ela é mais difícil a gente fazer na prática, porém na parte teórica é muito mais fácil. Tá? Não tem uma variação tão grande na teoria. Na mandíbula, a gente vai trabalhar principalmente com 3 nervos, né? O nervo alveolar inferior, o nervo lingual e o nervo bucal, tá? O que é o bucal anestesia? Mucosa vestibular de molares. Ponto. A gente só vai anestesiar o bucal se eu realizar algum procedimento cirúrgico. Eu vou ou instalação de algum grampo, né? Eu vou fazer restauração sem colocar o dique de borracha. O nome ainda é esse, né? Dique de borracha. Essa ainda vagamente de materiais dentários. Se a gente colocar o dique, a gente vai trabalhar em mucosa, vai incomodar o paciente muitas vezes. Aí sim a gente vai anestesiar o bucal. Fora isso, o bucal, a única função dele, né? Mucosa vestibular de molares. Primeiro, segundo e terceiro molar. Porque a primeira coisa que eu fui ler na prova foi ver qual é a referência do livro. Tá? Porque, assim, quando o Peterson morreu, na 4ª edição, né? Não existia nada de anestesia no livro do Peterson. Quando o Rupp assumiu a edição, na 5ª e na 6ª, quando ele vai falar de exodontia, ele fala 2 páginas e meia de anestésico. Tá? O Rupp, ele considera o seguinte, que o bucal anestesia terceiro molar, segundo molar, primeiro molar, e segundo pré-molar. Então, tomem cuidado na prova. O Exército, uma vez, caiu uma questão, cálculo anestésico do Peterson, que ninguém usava. Era um valor muito maior que o Malamed na época. Ele perguntava assim, segundo o Peterson, qual é a dose máxima de anestésico para paciente saudável e tal. Só que a dose de volume que o Peterson indicava era muito maior do que o Malamed.
Tá? Então, tomem cuidado. Se na prova vier assim, o que o nervo bucal anestesia? Segundo o RUP considera o segundo premolar também. Se vier segundo o Malamed, o Malamed considera só vestibular de molares. Tá? Anotem isso porque assim, a galera gosta de diferente, né? Vestibular. Do segundo pé só. É. E o Hã? Se for RUP. Se ele botar RUP. Se ele botar RUP ou Peterson, né? Que ele botou aí na biografia Peterson, eu nem tinha visto qual é a edição. Quando eu vi Peterson, eu falei, pô, velho pra caceta, cara. Se falar Peterson ou RUP, né? Ele considera o segundo pé molar. Se ele falar Malamed, é só vestibular de molares. Se ele falar Prado, só vestibular de molares. Tá? Então, beleza. O bucal, mucosa vestibular de molares. Nervo alveolar inferior. E resolve tudo. Resolve tudo. Por quê? A gente vai pegar, exceto vestibular de molares, né? Ele vai pegar incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pé, segundo pé, primeiro molar, exceto vestibular de molares, segundo molar, exceto vestibular de molares, terceiro molar, exceto vestibular de molares, do molar, né? Então, assim, o nervo alveolar inferior, ele pega tudo, exceto a mucosa vestibular de molares e a mucosa lingual. Por quê? Quem faz a mucosa lingual? Nervo lingual. Só que a gente não tem como dissociar isso. Tanto que o Malamed e o Prado, eles botam como o nervo alveolar inferior e o lingual no mesmo tópico. Por quê? Para acertar, para conseguir fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior, 2 centímetros da agulha, na maioria dos casos, já consigo anestesiar. O nervo lingual, a 1,6. Tá? Então, assim, se eu anestesiei o alveolar inferior, automaticamente eu já passei pelo lingual. Essa coisa que a gente aprende de, não, quando você estiver acabando a anestesia, você recua para anestesiar o lingual. Gente, a divulsão anestésica já vai fazer isso para vocês. Tá? Então, assim, eu não tenho como dissociar. Quando acontece é porque é variação anatômica, que a distância é muito maior e você às vezes não está usando a agulha correta. Então, assim, todo mundo quando fala assim, eu errei o alveolar inferior. Primeira pergunta, qual é o tamanho da agulha? Se falou agulha curta, a chance de errar é muito grande. Tá? Por quê? Se eu preciso de, no mínimo, 2 centímetros para acertar, a minha agulha inferior, ela tem uma variação que pode chegar de 2 a 2,5. Se for de 2,5, beleza, ainda tenho 2 milímetros de fora, eu tenho chance de introduzir ela 2,3. Mas se ela for menor, e o que acontece muito, não existe uma padronização mundial, segundo a Malamed isso, a gente tem de agulhas de 19 a 44 milímetros. Tá? Em média, 2,5, 3,5. 2,5 curta, 3,5 longa. Eu não vou conseguir acertar. Para fazer isso, eu vou ter que penetrar com a agulha toda. Se eu penetrar com a agulha toda, o que pode acontecer? Fratura da agulha. Tá? Então, o nervo lingual, o nervo alveolar inferior, não tem como distingui-los. Tá? Nervo lingual é toda a mucosa lingual
da arcada inferior, nervo alveolar inferior, osso periósteo, mucosa de incisivo central até o terceiro molar, exceto os molares com bucal, mucosa vestibular. Porém, eu tenho 3 parâmetros para conseguir acertar o nervo alveolar inferior e nervo lingual. Quais são esses 3 parâmetros? Vamos lá. 3 parâmetros. Primeiro, altura. Para eu conseguir bloquear o nervo alveolar inferior e lingual, a altura eu preciso de 6 a 10 milímetros. Tá? Então, para fazer o nervo alveolar inferior mais o nervo lingual, meu primeiro parâmetro é a altura, de 6 a 10 milímetros. Foi questão da prova do Estado de 2011. Tá? Perguntava qual era a altura mínima para você anestesiar, bloquear o nervo alveolar inferior e lingual. Eu não entendi, altura de quê? Altura em relação ao plano oclusal. Ah, tá, pra você enterrar, né? Como é que a gente marca a altura? Geralmente os livros marcam entre o primeiro e o segundo pré-molar, que você já tem a altura mínima para fazer isso. Só que é o seguinte, a gente tem muita variação anatômica. Às vezes você faz de 6 a 10 milímetros, você não anestesia o paciente. Por quê? Isso não é adulto, né? A criança, mais fácil. Porque assim, você nunca vai anestesiar, assim, não é necessário anestesiar tão alto. Fora que o osso é mais poroso, então você não vai ter essa complicação. O forame mandibular, ele fica em média um pouco abaixo disso aqui, de 6 a 10. Porque geralmente a gente não acerta nele, né? A gente acerta um pouquinho mais alto do que ele. Tá? Se o paciente tiver o forame um pouquinho mais alto, o que vai acontecer? Não vai bloquear, porque a gravidade desce, a gravidade não sobe. Se eu não estiver utilizando uma articaína que tem uma boa penetração óssea, estiver usando uma lidocaína, que é o básico que a gente usa, eu não vou conseguir anestesiar. Isso é uma falha anestésica do alveolar inferior e do lingual. Então, eu tenho altura de 6 a 10 milímetros. Segundo parâmetro, profundidade. Qual é a profundidade de penetração da agulha no nervo alveolar inferior e lingual? De 20 a 25 milímetros. Tá? Então, eu preciso penetrar de 20 a 25 milímetros para conseguir bloquear o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. E o terceiro e último parâmetro, distância antero-posterior. 3/4 do ramo mandibular. Como é que a gente inicia a anestesia do alveolar inferior? Vocês não palpam o ramo mandibular? Então, a gente palpa para saber onde é que fica a região anterior desse ramo. O bloqueio vai ser 3/4 desse ramo. Tá? Então, eu preciso seguir altura, profundidade e distância antero-posterior. Tá? 3/4 do ramo mandibular. Profundidade eu nunca vi cair, mas a altura caiu na prova de 2011 do Estado e a distância antero-posterior caiu na prova anterior, que eu acho que é de 2008. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Uma vez eu li que o paciente tinha que estar sentado. Não. Não. Explicam assim, só que no Malamed não tem. Quando você vai procurar assim, posição do paciente na técnica anestésica. Segundo o Malamed, na verdade o paciente tem que estar deitado com o coração na altura do cérebro. Então, assim, tecnicamente a anestesia seria o paciente completamente deitado. Alguns livros falam que o paciente tem que estar em maxila 60 graus, com a boca aberta, e mandíbula com a mesma relação do plano oclusal, quando ele de boca aberta. Mas, segundo o Malamed, o paciente precisa estar deitado com o coração na mesma altura do cérebro. Só que tem um grande problema com isso. A gravidade, de novo. Se o paciente está deitado e você anestesia, faz um bloqueio do alveolar inferior, pode ocorrer, quando você faz o bloqueio do alveolar superior posterior, pode ser que o paciente relata assim para você, doutor, você está anestesiando em cima ou embaixo? Porque a gravidade faz com que o anestésico desça e aí bloqueie também o alveolar inferior. Uma parte, o paciente vai sentir formigar, sentir dormente. Tá? Quando você vai fazer o bloqueio do alveolar superior posterior, pode ser que o paciente relate para você assim, doutor, você está anestesiando em cima ou embaixo? Porque além de anestesiar o alveolar superior posterior, o paciente está deitado, pode ocorrer gravidade
e o paciente acaba anestesiando também alveolar inferior, tá? Então, assim, já vi alguns livros falando, já vi algumas aulas com isso, mas o Malamed manda o paciente estar completamente deitado. Só que completamente deitado, o ruim disso é essa coisa da gravidade e anestesiar regiões que você não queira, tá? Exemplo, paciente muito deitado, e aí quando ele levanta, ele vai falar assim, pô, o olho está dormente. Mesma coisa, gravidade. Você vai anestesiar alveolar superior médio e o paciente com o olho dormente. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, lembrei da técnica de carreia que eu ia falar para vocês, é uma coisa... Oi? A técnica de carreia, que uma coisa que pode acontecer não é comum, mas pode acontecer, são duas coisas. Perfuração de órbita, perfuração de artéria ou veia oftálmica. Quando eu tenho a perfuração da artéria da veia oftálmica, você pode causar um hematoma retobulbar. Tá? O que seria hematoma retobulbar? A órbita só ocupa 1/3 da cavidade orbitária. Tá? Na verdade, os outros 2/3 são músculos, tem um espaço vazio, né? Quando a gente olha uma tomografia de órbita, aqui é uma órbita unilateral, você vê uma linha aqui. Essa linha é o nervo óptico, segundo o parkiniano. Só que junto com o nervo óptico, passa uma artéria e uma veia. Quando eu estou fazendo a técnica de carreia, se eu penetrar muito com a agulha, eu posso acabar, paciente com uma face menor, eu posso acabar perfurando essa artéria aqui. O que vai acontecer? Perfurou, vai começar o sangramento aqui, sangramento. Esse sangramento vai aumentando, você pode ter compressão do nervo óptico e o paciente ficar amaurótico, ficar cego. Tá? É muito incomum, mas o Malamed cita hematoma retobulbar é uma das coisas que pode acontecer pela técnica de carreia. Tá? É muito incomum, mas pode acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer, diplopia, visão dupla. Quando você anestesia, o paciente está deitado, o anestésico chega aqui na cavidade orbitária, o paciente vai ter uma diplopia, uma visão dupla temporária. Tá? Ou mesmo compressão da órbita, porque se você anestesiar, o que vai acontecer? O líquido anestésico vai entrando na órbita, comprime a órbita. São coisas que podem acontecer. Técnica de carreia, pelo anestesia do nervo maxilar, pelo forame palatino maior. Porque, na verdade, lembra que eu travei, eu falei assim, eu tenho que falar alguma coisa, era isso. É porque eu vou falar mais para frente, mas era só para não aproveitar que vocês estavam escrevendo aí. Então eu preciso desses parâmetros para saber aqui, tá? Só que existem outras duas técnicas que a gente pode fazer para bloquear o nervo alveolar inferior, para tratar dentes mandibulares. Aquinose, ou técnica mandibular com a boca fechada, ou Goldgate. Tá? Vou falar que eu gosto muito da Goldgate, porque na verdade o que ela faz? Ela anestesia alveolar inferior, lingual, mentoniano, incisivo, miloióide, aurículo temporal e em 75% dos pacientes subbucal, com um tubete. Outra vantagem da técnica de Goldgate, 99% de acerto. Diferente da técnica de alveolar inferior, 80% a 85% de acerto. Uma outra vantagem da Goldgate, taxa de aspiração positiva, 2%. Enquanto eu tenho 11,7% do alveolar inferior. O Malamed fala o seguinte, se você treinar o teu aluno a fazer Goldgate, dificilmente ele consegue fazer, dificilmente ele vai fazer, né, o alveolar inferior depois, porque a taxa de sucesso diminui muito. Tá? Então a vantagem da técnica de Goldgate, ela demora um pouco mais a fazer o efeito, porque você vai atingir na região do côndilo, que é uma região avascular. Então a demora para a distribuição do anestésico é maior, cerca de 8 a 10 minutos. Tá? Pode demorar o início de anestesia. Mas qual é a vantagem? Maior taxa de sucesso, menor taxa de aspiração positiva, e como a gente está bem mais alto, você consegue bloquear o aurículo temporal e o miloioide, que são nervos acessórios, porém que podem incomodar numa exodontia. Tá? Não o aurículo temporal, mas o miloioide. Tá? O Malamed descreve o miloioide como um nervo acessório que pode atrapalhar quando você está fazendo a exodontia do primeiro molar
ou às vezes do segundo molar, geralmente do primeiro molar. Tá? O milioide, ele pode te atrapalhar nessa técnica quando você vai fazendo movimentação da exodontia, o paciente pode relatar dor. Pô, mas está todo anestesiado, pode ser o milioide. O milioide ele passa na região interna da mandíbula. Como é que eu faço para bloquear o milioide? Vou mostrar a foto. Na raiz mesial do primeiro molar, você entra pela lingual, anestesia lá 0,6 a 0,9 de um tubete. Tá? Mas é muito difícil da gente ter esse problema. Mas, pô, o paciente está fazendo exodontia no consultório, o paciente está com dor, lembre que o milioide também pode estar incomodando nessa região. Mas se eu pego o Goldgates, eu vou pegar tudo de uma vez só. Foi questão da prova de bolsista do estado de 2003. O que é a técnica de Goldgate anestesia? Alveolar inferior, lingual, mentoniano, incisivo, miloioide, aurículo temporal e em 75% dos pacientes do nervo bucal. Então ele é o que mais anestesia dentre todas as técnicas. Uma outra técnica, a gente tem a técnica de Goldgate ou bloqueio mandibular com a boca fechada. Quando eu vou usar essa técnica? A questão de prova é clássica. O paciente chegou com trismo, falou em trismo. Amigão, pode parar a questão, porque quando você olhar para as técnicas, só a quinose faz isso. Tá? Ou Vazirana equinose, porque os dois escreveram a técnica em anos diferentes. Essa técnica, a nossa referência, o que vai ser? Os dentes superiores. Tá? Na técnica de equinose, a nossa referência anatômica é a mucosa, mucosa vestibular dos dentes superiores. Tá? O que acontece na técnica de equinose? Tem questão que eles podem estar pedindo para comparar uma com a outra, pelo fato de ser da região? Cara, eu vou falar muito, tem muita questão de equinose. Eu botei muita questão aí, a gente vai falar muita questão de equinose. Fazer com que você erre, comparando alguma coisa da Goldgate. Não existe, não tem comparação alguma. Não, eu sei, mas pelo fato de ser da região de mandíbula, eles fazerem uma questão onde você possa errar uma coisa com a outra em relação à milímetro. Não, na verdade eu vou falar da técnica agora de equinose. É uma tuberosidade. O que é o erro comum de técnica de equinose, na técnica de equinose? Aqui está a maxila, aqui está a mandíbula. A tua área de penetração é entre a maxila e a mandíbula. Você não pode ter, se você chegou com a agulha e encostou em algum lugar, você está errado. Tira e penetra direto. Você vai passar no espaço entre a maxila e a mandíbula. Quantos milímetros? 25 milímetros. Para que eu consiga fazer a técnica de equinose, eu preciso penetrar 25 milímetros. Então, obrigatoriamente é o quê? Agulha longa. Tá? Para a equinose, agulha longa, 25 ou 27 gaules, 25 milímetros de penetração. Só que, Rodrigo, como é que eu vou penetrar 25 milímetros? A única forma, aí eu lembro da endodontia, você é endodontista, né? Meus pêsames. Importante ter saúde. Importante ter saúde. Brincadeira. Você utilizar aquele cursor da endo. Você pode pegar a reguinha de endo, medir 25 milímetros e colocar aquele cursor. O Malamed ele cita isso. Por quê? Se você não botar o cursor, o que vai acontecer com a tua agulha? Você vai penetrar de ad eterno. Você vai parar lá, encostando aqui. Brincadeira, não vai chegar a encostar aqui. Mas assim, você vai passar muito da área que você quer. Tá? Então, área de penetração 25 milímetros. E a única técnica onde o bisel não vai estar voltado para o osso. O bisel vai estar voltado para onde? Para o meio da face. Tá? Beleza? Tranquilo? Eu esqueci só de botar aqui as agulhas. No nervo bucal, agulha curta, tá? 0,3 ml. Tá? Não precisa muito para anestesiar o bucal. Alveolar inferior lingual, agulha longa, 25 ou 27, 1,5 ml. Então assim, com um tubete eu consigo fazer a exodontia de um primeiro molar. Por quê? Eu vou anestesiar 1,5 no alveolar inferior e no lingual e 0,3 no bucal. Grande problema, o Malamed escreve isso, mas isso é só para prova de concurso. Por quê? O nosso tubete não tem milímetros. Você não tem marcação de milímetros. Como é que você vai deixar 0,3? Tá? Mas só para vocês saberem, com um tubete eu consigo fazer a exodontia do primeiro molar. Tá? Também 25 ou 27, não vai mudar. Tá?
E talvez o mais discutível dentre os livros, porém, os livros do concurso de vocês, nenhum vai falar isso, é bloqueio do nervo mentoniano. Tá? Nervo mentoniano é tecido mole. Nervo mentoniano não anestesia dente. Nunca. Em concurso nenhum e na prática em nenhum. Tá? Alguns livros vão falar, o livro da Lucila de anatomia e o livro do César Costa de anatomia falam que o nervo mentoniano anestesia dente. Não anestesia dente. Tá? O nervo mentoniano é tecido mole. Tá? Tecido mole de segundo premolar em diante. Quando eu vou usar o nervo mentoniano? Mucocele, sutura de lábio, tá? Aí sim está indicado anestesia do nervo mentoniano, tá? Porém, a gente tem um nervo que a gente quase não utiliza, tá? Mas ele está descrito na literatura, que é o nervo incisivo, tá? O nervo incisivo é quando o nervo mentoniano sai pelo forame mentoniano e segue em direção anterior. A literatura diz que o nervo incisivo ele anestesia incisivo central, incisivo lateral, canino e primeiro premolar. Só para lembrar, nervo incisivo embaixo, forame incisivo em cima. Você pode fazer exodontia anestesiando o nervo incisivo, tá? Porém, quando você anestesia, como é que eu anestesio o nervo incisivo? Na região vestibular, ao longo eixo do dente. Anestesiei o nervo incisivo, vou precisar anestesiar o nervo lingual. São duas perfurações. Só que é o seguinte, vamos lembrar que funciona muito bem em pacientes pediátricos. Por quê? Mandíbula mais porosa. Em paciente adulto com uma mandíbula mais compacta, se eu não estiver utilizando uma articaína que tem boa penetração óssea, dificilmente você vai ter um bom resultado aqui. Qual é a vantagem de anestesiar o nervo incisivo? Que o paciente não fica com a boca toda dormente. Qual é o risco que você vai ter? A anestesia não penetrar adequadamente e você acabar o paciente sentindo dor. Se é um paciente cardiopata, você já estressa ele no primeiro momento já. Tá? Então, o nervo incisivo é a anestesia dos dentes anteriores ao forame mentoniano. Primeiro premolar, canino, lateral e incisivo central. Tá? Nessa edição, o Malamed não fala para fazer a mesma técnica do mentoniano e pressionar? É igual. Em todos os livros ele fala isso. Só que assim, ele descreve, na verdade, a técnica que ele descreve é essa, mas ele fala que você pode fazer ao longo eixo do dente. Só que é o seguinte, os livros de anatomia não estavam errados. Nem do César Costa, nem da Lucila. Qual é o grande problema? O nome. Só mudou o nome. Que você vai fazer. Tá? Então, assim, é uma técnica pouco utilizada porque é muito limitada. E dependendo da idade do paciente, a gente sabe que não vai funcionar. É melhor fazer o quê? Bloqueio do alveolar inferior. Volume anestésico, 0,6 ml. Agulha curta, 25 ou 27 gaules. Então, assim, só falando da agulha, gente, em todas as técnicas anestésicas de hoje em dia, 25 ou 27. A gente tem 4 tipos de agulhas, de calibres de agulhas no mercado. Quais são os calibres? 23, 25, 27 e 30 gaules. Quanto maior o número, menor o calibre da agulha. Então, qual é o menor calibre que eu tenho aqui? Quanto maior o número, menor o calibre. Qual é o menor calibre? 30. 30, ela é contraindicada. Tem um estudo de 2002 de aspiração de agulha, quase não se conseguia aspirar utilizando uma agulha de 30. Porque o calibre dela é tão pequeno que não consegue, às vezes, puxar o sangue nessa região. E a 23 é um calibre muito grosso. A única técnica que o Malamed descrevia com a 23 até a 4ª edição, ela era injeção interligamentar. Só que na 5ª e na 6ª edição ele já mudou. Ele bota com a agulha 25. Porque é até difícil da gente achar no mercado.
Tá? Então, em qualquer técnica anestésica, 25 ou 27. Tá? 27, nesse estudo com a agulha 30, ele aspirou positivamente 100% dos casos. A de 25, 86% dos casos. Tá? Então, a gente pode usar a preferência para 27, mas a 25 seria uma opção também. Então, depende muito do mercado, porque às vezes o mercado brasileiro só vende 25. Você não vai ter como comprar 27, mas o risco você não vai ter. Tá? Então, a gente vai escolher uma agulha curta ou longa e de acordo com o calibre, 25 ou 27. Tá? Nas técnicas inferiores, eu vou utilizar a agulha longa quando? Só Goldgate, Acnose, alveolar inferior. O resto tudo é agulha curta. Tá? Vamos dar um intervalo para a gente começar as questões? Fala. Com relação àquela parte do Malamede, a reflexão da agulha está relacionada Ao calibre. ao calibre também. Mas assim, ele descrevia muito esse negócio nos livros, mas como ele mudou os calibres todos nas duas últimas edições, ele já fala que 25 e 27 você não vai ter esses grandes problemas. O comprimento da agulha longa, ela pode também fazer uma deflexão muito maior. Tá? Por isso que muita gente tem... Se você perguntar assim, qual é o medo do dentista de usar agulha longa? Porque a agulha é muito maior, ela faz báscula muito maior do que a curta. Tá? Por isso que a agulha longa também ela tem a maior tendência a fraturar. Porque, na verdade, ela consegue fazer báscula muito maior do que uma agulha curta. Tá? Mas aí já acabou, ele nem descreve tanto essa parte mais de deflação da agulha. Ele cita lá, mas quando ele vai falar de técnica, ele já não cita mais. Tá? Gente, 10 minutos, a gente volta. Show!